Eu andei pensando e refletindo em como que nós poderíamos, de alguma forma, edificar o corpo de Cristo, nós, jovens. Como que nós poderíamos edificar a igreja, sendo, talvez, às vezes até, vamos colocar assim, irrelevantes, em meio a um culto de domingo, com tantas coisas. E isso eu pensando há alguns meses atrás. E aí Deus veio ao meu coração e Ele meio que tirou aquilo que estava na minha mente, no meu pensamento a respeito de, somos às vezes tão pequenos perto de tudo que acontece, o culto de domingo, toda a igreja, células e tudo mais. E aí Deus veio assim, cara, no meu coração, queimando muito forte sobre o que vocês precisam fazer, não é nada de novo, está na palavra. E o que é esse algo que está na palavra? E aí veio muito forte, através de vídeos, pregações, leitura da palavra, sobre os dons ministeriais. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre os dons ministeriais. Todos já ouviram falar dos dons ministeriais? Amém? Quem já ouviu falar dos dons ministeriais? Levanta a mão. Está na Bíblia. E esse dom ministerial não tem a ver com falar em línguas, não tem a ver com cura, nem nada disso. Está dentro ali, está entremeado, mas não é exatamente isso. E se Deus tem nos chamado, e Deus tem o desejo de nos colocar de forma relevantes para essa igreja e para essa juventude da nossa cidade, então Ele quer que primeiro nós saibamos qual que é o dom que Ele nos entregou. Primeiro, Jesus, Ele quer que nós tenhamos entendimento de o que fala mais forte no nosso coração. O que eu tenho hoje que, quando eu atuo no reino, é relevante para Jesus, beneficia o corpo de Cristo. Eu vou pedir para que vocês abram sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 1. Depois nós vamos para o versículo 7 até o versículo 16. Coloca na NVI, fazendo um favor, Euler. Na NVI, tá nela? Para acompanhar aqui junto comigo. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. No telão fica fácil, né? Mas vamos lá. Versículo 1. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vi receberam. Versículo 7. E a cada um de nós que foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando Ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Versículo 9, que significa, Ele subiu, senão também descerá às profundezas da terra? Ele desceu, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Versículo 11, e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por ventos de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo na verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Amém?
Esse texto ele fala sobre aquilo que Jesus, quando ele subiu aos céus, ele deixou para nós como igreja. E no começo do texto fala que nós temos uma vocação. A vocação, ela significa uma eleição, um ministério. Jesus, ele distribuiu os dons aos homens, e esses dons, eles vêm a nós como uma vocação, um chamado. Você foi eleito. Dentro desse chamado e dessa vocação, existem 3 responsabilidades, que são: a primeira responsabilidade é que você recebeu um cargo. Um cargo é quando você é nomeado por alguém, e esse alguém é Deus. Então você foi nomeado por alguém. Pastor Aguinaldo foi nomeado por Deus. Nomeado por Deus é um cargo. Existe uma segunda responsabilidade, que é a incumbência. A incumbência, ela é o que nos torna responsáveis para administrar de maneira correta, prestando contas a Deus. Nós temos a incumbência com o dom ministerial que Deus nos entregou, de prestar contas a Deus a respeito daquilo que Ele nos entregou. E por isso que nós passamos a enxergar a grande necessidade de nós sabermos qual que é o seu dom. Meu querido, qual que é o dom ministerial que Deus entregou a você? Sabe por quê? Porque você tem a incumbência. Você vai prestar contas disso a Deus. Mailton, qual que é o seu dom ministerial? Rodrigo, qual que é o seu dom ministerial? Vocês vão prestar contas disso a Deus. E a terceira responsabilidade disso é que é uma função. Ou seja, a vocação que Deus nos entregou é um cargo, uma incumbência e uma função. A função é uma autoridade e uma unção para executar um cargo. Então nós temos a função, recebemos a autoridade e unção de Deus. Você recebeu a autoridade e unção de Deus para executar o dom que Ele te entregou. Amém? Posso ouvir um amém? Deus te entregou algo. Deus te entregou algum dom. Profeta, apóstolo, mestre, pastor, evangelista. Algo Ele entregou nas suas mãos e Ele te capacitou, Ele te preparou para isso. A sua personalidade, a forma que você age nas situações, geralmente é o que induz, o que indica que esse dom é o seu. E você tem a incumbência, você vai ser cobrado disso. Nessa parte ninguém fala amém. Eu ouvi só um glória a Deus. O amém é assim seja, né? Os dons ministeriais, eles foram entregues a nós. A fim de que nós possamos utilizá-los para cumprir diretamente com aquela santa convocação. Quando Jesus subiu aos céus, Ele disse: portanto, ide, pregai o Evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o ide foi o último direcionamento de Jesus. Eu estou subindo, mas vão, sejam testemunhas. E aí quando Jesus nos direciona para o ide, Ele não vai nos deixar de mão abanando. Então Ele nos entrega esses dons ministeriais para que o corpo de Cristo, a igreja na terra, seja edificada. Com isso nós passamos a enxergar então a importância de nós sabermos qual é o nosso dom. Olha, nós temos... E meu querido, eu quero que de alguma forma, se a sua mente ou o seu coração está conectando essas coisas boas que têm acontecido no culto, meramente a organização, ou a galera que está trabalhando, ou a um cronograma, eu quero que você tire isso do seu coração, porque não é. A organização e tudo que tem acontecido, sim, auxilia, ajuda, coopera, para que a presença de Deus possa estar neste lugar. Mas o que tem feito tudo o que tem acontecido, bem-vinda minha filha, aceita, vem para o Ministério dos Jovens, glória a Deus, é essa liberdade que nós temos. Se Deus falar algo no seu coração, falou com Jadonias, falou com a Fran, pode falar,
aqui nós temos liberdade. Mas aí nós estamos vivendo coisas diferentes, e isso aqui não é por conta da organização do culto, meu irmão. Jovem, isso aqui não é por conta de que o louvor tem ensaiado mais, ou está tendo 2 ensaios agora. Não é por presença de Deus neste lugar que faz e nos direciona. E aí, sabe de algo? Jesus tem nos direcionado, o Espírito Santo tem nos direcionado para caminhar seguindo os passos que Ele tem nos colocado, nos empurrado. E alguns de nós temos perdido a oportunidade de entrar nesse caminho, de entrar lado a lado com Jesus e caminhar no que Ele tem nos direcionado. Hoje o desejo do meu coração, e eu acredito que o desejo do coração de Deus, amado, no que você vai cooperar para a edificação do corpo. Porque Deus tem coisas grandes e novas para fazer no nosso meio, mas nós precisamos estar caminhando em rumo à edificação do corpo. Nós precisamos caminhar e que os nossos passos sejam para edificar a presença de Deus neste lugar, a igreja, que quem chegar aqui sinta que existe algo diferente, porque cada um está cooperando e agindo na onde tem que agir. Cada um está fazendo e trabalhando na onde tem que trabalhar. Os profetas vão estar profetizando, entregando algo de Deus para nós, revelando coisas mais profundas, coisas espirituais e poderosas, sobrenaturais. Os pastores vão estar cuidando da igreja, cuidando das ovelhas, sabe, trazendo segurança. O mestre vai estar ensinando, vai estar trazendo direcionamento, puxando as verdades mais profundas da palavra de Deus, trazendo a luz. O evangelista vai estar saindo pelas ruas, loucamente, pregando a palavra de Deus e anunciando as boas novas. O apóstolo, ele vai estar com ousadia, com desejo no coração de expandir esse ministério, ir para outras cidades, para outros bairros, para outras regiões. O apóstolo, ele vai estar com o coração queimando para expandir. Amém? Mas aí talvez você me pergunta hoje, Natan, por qual objetivo foram entregues os dons ministeriais para nós? E eu quero que você tente decorar o mais santos para o serviço da igreja. Edificação do corpo de Cristo, unidade em fé, conhecimento do Filho de Deus e firmeza na doutrina. É muito interessante quando nós falamos dos dons ministeriais, porque os dons, vamos tentar mudar um pouco o clima da palavra aqui. Os dons, eles não são para andar separados. Os dons ministeriais não foram feitos para que cada um pastor lá de Matupá é tal, o pastor Aguinaldo é tal. Não, andar separado. Cada pastor na sua igreja tem um dom e amém. Não. Os dons ministeriais, eles foram feitos para caminhar juntos. E é muito engraçado quando você enxerga um dom ministerial andando sozinho. Por exemplo, alguém aqui que tem um pouco de conhecimento dos dons, já viu um pastor, que ele não é pastor, ele é evangelista? Levanta a mão. Alguém já viu? Lá no fundo. Alguém aqui já viu um exemplo de pastor que é apóstolo? Ele não é pastor, ele é apóstolo. Alguém já viu? E é muito engraçado porque o evangelista, eu vou dar um exemplo de um pastor que ele é evangelista. Meu sogro, pastor Valdeir, que veio pregar nos Caçadores de Deus, ele é evangelista. Aí você me pergunta, por que, Natan? Porque ele é louco. Evangelista é bicho solto. O pastor que é evangelista, quando ele ganha uma alma para Jesus, se o irmãozinho ele toca a bateria, no outro final de semana ele está no louvor. Porque ele fala, não, vem, vamos junto, cara, vamos junto, vem aí, ó, sobe aí, vamos lá, isso, adora. O cara fica 2 finais de semana e não quer mais Deus, não, mas vamos buscar de novo, cara, vem, evangelista, empolgado. Apóstolo é aquele pastor que, às vezes o irmão liga assim, ó, na secretaria, eu queria marcar um horário com o pastor, então ele está viajando. Não, mas ele estava viajando, eu esperei ele chegar, então ele chegou ontem, já pegou de novo, já viajou de novo, foi ver a igreja lá de tal lugar.
Ué, mas ele não está aqui. Não, é um amor tremendo por vidas. Um exemplo de pastor assim, pastor Ademar de Matupá. Pastor Ademar, pergunta para ele consegue ficar 6 meses ali em Matupá? Olha lá, Eutânia. A Eutânia ficou um tempo lá. 6 meses seguidos, Eutânia. Não, 3 meses. No mínimo 2 meses. É o mínimo não, o máximo. Aí você vai conversar com o pastor Ademar, você fala assim, mas tá errado, tem que cuidar da igreja. Não é. O coração dele ferve nisso. Você vai falar com ele, ele não se aguenta. Ele já, conversando com minha mãe, ele falando com a minha mãe e com meu pai, minha mãe veio e me explanou. Falando, não, pastor, ó, Natan tá atendendo odonto agora, tá como dentista, pega o ministério lá também, aí ele atende, fica no ministério e tal, não sei o quê. Ele é desse, ele até na igreja que não tem nada a ver com a dele. Ele fala, não, ei, leva esse cara lá, ó, tá precisando. E ele é empolgado, ele chega num lugar, a igreja abriu ali há 3 meses, lá em Terra Nova. Ele chega lá, tem 5 membros, ele chega aqui, ó. Ele está empolgado, ele é animado com aquilo ali. Aí ele chega na igreja dele aqui, ó. Ah, mas não ama? Ama. Mas o coração tá lá no apóstolo. E aí nós precisamos entender porque um dom edifica o outro. Na maioria das vezes um mestre ou um pastor é o que vai dar uma segurada ali no evangelista. Cara, calma. Não coloca o cara, daqui 2 dias que o cara aceitou Jesus, não coloca ele para tocar, calma. Esse é pastor, mestre. E aí, por falta de conhecimento dos dons ministeriais, hoje em dia, nós acabamos enxergando um problema muito sério, mas muito sério, que igrejas hoje em dia têm vivido, às vezes pregações que são heresias, vivido atitudes que são heresias, e às vezes não é por conta de uma maldade no coração, não, mas às vezes falta o conciliar dos dons ministeriais num mesmo ministério, para que o ministério cresça de forma saudável. A igreja, se ele não tiver noção disso, chega a ser perigoso. É o que tem acontecido hoje em dia. Muitos pastores, eles são evangelistas, mas eles lideram um ministério, e às vezes eles não têm um apóstolo ou um mestre ali para puxar a rédea. E aí acaba sendo uma palavra ou uma doutrina de amor que aceita tudo. Porque o evangelista, ele está preocupado em a pessoa vir e sentir o amor e a intensidade que ele sente. O evangelista, inclusive a etimologia, quando fala do nome, é etimologia? É? Etimologia? Não estou... Do nome evangelista é aquele que leva as boas novas, é sempre ali das boas novas. O evangelista, outro evangelista meio doido, é daqui da igreja, Gabriel, não está aqui hoje, mas o Gabriel ele é meio assim, porque ele é evangelista, velho. A Ariela, evangelista. Você pega esse povo e bota para ficar todo final de semana cuidando das ovelhinhas, olhando e tal. Não vai, não aguenta. O Gabriel, às vezes, ele é empolgado, às vezes ele vem aqui, prega, e ele fala meio empolgado, e tira onda aqui, Marilton e tal, tira onda, por quê? Porque ele é evangelista, o foco dele, a forma dele expressar, o coração dele é empolgado, impulsivo. Quantos estão me entendendo? Amém? E aí, nós passamos com tudo isso, com esse caminharem juntos. Os dons precisam caminhar juntos. Mas aí você me fala, Natan, eu não sei o que é cada dom. Tudo bem, eu vou ler para você. De acordo com algum período de pesquisa. Eu vou ler para você aqui. Quem quiser anotar, para ler depois e tentar discernir o que você se encaixa, para o que você foi chamado, anote ou grave, tanto faz, está na liberdade de abrir o gravador também. Isso aqui que eu vou falar agora é só um geralzão de uma palavra que no meu coração já tem queimado para fazer uma série de palavras.
Então, daqui a um tempo, eu não sei quanto tempo, que eu preciso apanhar um pouco mais de conhecimento, mas daqui a um tempo eu quero fazer uma série de palavras de cada dom ministerial. Cada sábado nós pregarmos e falarmos de um dom ministerial, para que no final de tudo isso nós possamos entender, cada um de vocês, porque o desejo do meu coração é olhar para a nossa juventude, nós enxergarmos, cada um entende onde que foi chamado e o que tem que fazer. Os que são para evangelizar, queima no coração, mas tá quietinho, vai, mano. Estamos dependendo do você. Age. Os que são pastor para cuidar, age. Amém? Então nós vamos fazer uma série de palavras aí para cada um entender. Mas agora eu vou estar falando meio geralzão, então quem quiser. O apóstolo, ele é um fundador de igreja. Ele é desbravador. Ele supervisiona o corpo de Cristo. O apóstolo, nós podemos dizer que nos dias atuais, o nome foi até um pouquinho alterado o significado, mas o apóstolo hoje em dia nós podemos comparar ele diretamente com o missionário. O apóstolo, ele é inclusive aquele que na missão do ID, ele tem uma das missões assim mais relevante de sair. Ele tem que ir, ele tem que fundar, supervisionar, montar um negócio. O Paulo da Bíblia ali, que escreveu as cartas e tal, ele era o quê? Apóstolo. Apóstolo, ele vem com o significado de implantar uma visão. O termo apóstolo, a palavra apóstolo, veio lá de Roma, quando Roma queria implantar a cultura numa região pela qual ela queria conquistar. E ela conduzia apóstolos para aquela região, para que esses apóstolos conseguissem se infiltrar na região e implantar uma cultura de Roma, sem que as pessoas percebessem, para que Roma pudesse tomar o lugar e a cultura já tivesse impregnada no povo. Então o apóstolo, ele é um missionário nos dias atuais. Ele é o cara que sente um desejo de fundar igrejas, de abrir ministérios e expandir. O profeta, ele traz a mensagem de direção e compreensão, ou esclarecimento dos acontecimentos, ou esclarecimento das coisas espirituais. E através disso ele conduz o rebanho todo na direção do Espírito. A profecia, o profeta, ele pode ter predições de futuro, pode ter inspirações de doutrinas, ou podem ser profecias de exortação ou edificação. Esse é o profeta. O evangelista é aquele que expande o trabalho. O evangelista, ele tem a função de atrair pessoas a Cristo através das boas novas do evangelho. E aí no evangelista nós temos que entender algo. Todos são chamados para o ID. Amém? Todos vocês foram chamados para o ID. Levanta a mão e fala amém. Aceita isso aí. Todos nós fomos chamados para o ID. Só que o evangelista, ele é o professor dos que não sabem. Porque o evangelista, ele tem o dom para isso. Ele tem o dom de chegar no lugar e explicar e trazer do coração dele o que está no coração de Deus, no coração das pessoas. Ele tem esse dom, essa vontade de explicar o amor de Deus e convencer as pessoas das boas novas. Então o evangelista, ele não tira a nossa obrigação de ir e pregar o evangelho. Ele é só um cara que está num nível a mais dos que não tem esse dom. Que ele tem o dom para chegar e falar e com certeza mais facilidade para ganhar vidas. Mas todos nós temos amistores aqui. O pastor, ele apacenta as ovelhas, ele se dedica ao acompanhamento das vidas, ele visa o cuidado e o bem-estar espiritual de cada uma delas. Para resumir, o pastor, ele nutre e protege as ovelhas do corpo de Cristo. O pastor, ele tem um amor por consolidar aqueles que chegam. Então o evangelista, ele vai lá e ganha. O evangelista vem e traz aqui 15 pessoas para o culto. Ele vai cuidar por um tempo, mas depois ele vai voltar para querer ganhar mais. E essas vidas que ficaram, é o pastor quem nutre, acompanha e protege. Esse é o nosso pastor Aguinaldo. Nós percebemos que o meu paizão, ele tem isso, ele percebe
Quando a pessoa falta no domingo, meu querido, se você faltar no domingo, ele sabe que você faltou. E olha lá se ele não sabe a roupa que você veio no último domingo. No último você sentou, você estava com uma camisa verde, você sentou ali no canto direito, eu vi. Você é pastor. O evangelista, ele quer trazer gente. E o mestre? Mestre é aquele que consolida a obra. É a pessoa que tem a capacidade de transmitir conhecimento e interiorizá-lo dentro das pessoas. Ele é um professor e ele recebe a unção de ensinar as instruções da palavra de Deus. Ele traz à luz as mais profundas verdades da palavra de Deus. Nós temos que entender algo. Talvez você tenha uma predisposição, você tenha uma personalidade voltada para um desses dons, mas você vira para mim hoje e fala: Natan, eu acho que eu sou mestre, mas velho, nunca saiu nenhuma coisa profunda da palavra de Deus aqui de mim, não, nunca consegui falar nada não, porque você não está lapidando, você não está crescendo com o seu dom. Por isso que o meu desejo é que nós entendamos qual é o nosso dom hoje, para que nós possamos sair daqui pensando em crescer nesse dom, em aprender mais sobre ele, em adquirir mais conhecimento sobre ele, e isso trazer uma edificação para o corpo. Existem alguns mestres aqui. Vou dar um exemplo para vocês, e sempre que vocês verem essa pessoa pregar, vocês vão lembrar disso. Quem? A Gisele. Eu sei que tem algumas pessoas específicas que gostam muito do jeito da palavra da Gisele. Quem são? Eu sei que tem alguém aqui que fala assim: cara, eu gosto de ouvir. O Marquinhos já falou para mim, o Euler já falou para mim também. O Euler é viciado em ler, então você já entende. Então, a Gisele, ela é mestre. A Gisele, ela não consegue pregar uma palavra do jeito que eu estou pregando aqui. Ela não consegue trazer uma palavra sem colocar uma palavra difícil no meio. Eclesiologia, não sei o que. Ela bota umas palavras lá no meio. Isso que nós não demos, meu pai não autoriza ela falar hebraico ali, porque até hebraico ela já estudou, né? O jeito da palavra é uma palavra que é profunda, ela traz coisas lá do interior do versículo, coisas que não tão explícitas, mas aí quando você presta atenção, inclusive eu recomendo que todos prestem muita atenção quando ela for pregar, porque se você perder algum detalhe, você perdeu o trem inteiro praticamente, o trem passou e você perdeu, porque ela é mestre. É igual aula, você perdeu uma parte da explicação ali, o final da conta você já não sabe como é que chega. Um cara que, eu vi algumas vezes falar, e conversando com ele, eu imagino que seja ali pro lado de mestre, Altair Fernando. O jeitinho de falar ali no Casados, traz alguns exemplos, pega um trem ali que você fala, não tem nada a ver, ele puxa assim, não, isso aqui, mostra de um jeito, ele ele joga o que está dentro pra dentro de mim, tipo, ele joga interno aqui, fica aqui interno. Ele joga interno que ele entendeu, coisa às vezes profunda, coisa que você não tinha entendido, você leu, mas você não tinha enxergado aquilo. Puxa dali. Agora imagina, meu irmão e minha irmã, a nossa juventude, a nossa igreja, com todos os dons vivos, ativos, queimando por praticar e edificar a igreja. Amém? O desejo do nosso... Eita! Quem que fez isso aí? Rapaz, já falei. Mas nós precisamos almejar essa igreja, amém? Se coloque de pé. Como eu falei no começo, essa palavra de hoje é para